Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de um santo prodigioso, São Geraldo Magela, um leigo redentorista, religioso, padroeiro dos alfaiates e também protetor das mulheres gestantes nos seus partos. Quem foi São Geraldo Magela? Geraldo Magela nasceu na região de Nápoles, no sul da Itália, no reino de Nápoles, no século XVIII. E ele, desde muito cedo, aprendeu dos pais a rezar, ter a devoção a Nossa Senhora através do Santo Rosário e ao Santíssimo Sacramento. A vontade do menino de estar com Deus e de se unir a Jesus sempre foi manifesta, sempre foi uma coisa muito grande. Acontece que a família era pobre e o pai de Geraldo era alfaiate e veio a falecer quando Geraldo tinha 12 anos. Geraldo era o filho mais velho de 5 irmãos, era ele então que tinha que trabalhar agora para sustentar a família. E então ele foi recebido como aprendiz de alfaiate, numa alfaiataria, para aprender o ofício e assim poder sustentar a família. O dono da alfaiataria, o mestre, era bastante bondoso e gostava muito do Geraldo, mas tinha um empregado lá que tinha função de superior, o responsável, encarregado dos aprendizes, fez o pobre Geraldo sofrer em vida as penas do purgatório, sempre pegando no pé, fazendo ele refazer os trabalhos, acusando injustamente, colocando defeito em tudo que ele fazia, e assim o pobre menino foi aprendendo a se configurar a Jesus na contrariedade. Aquilo que para nós seria uma coisa de resmungar, de reclamar, de dizer, por que eu estou sendo injustiçado, etc, etc, era o caminho de santificação que Deus tinha escolhido para Geraldo. Com 14 anos de idade, Geraldo, querendo se unir a Deus cada vez mais, quis ser capuchinho. Se apresentou no convento capuchinho e os frades não o aceitaram. Por quê? Porque não tinha saúde, você não tem condições, rejeitaram, volta Geraldo para casa e arranja um emprego servindo a um bispo, como empregado na casa do bispo. O bispo era desses temperamentos irascíveis, muito difíceis de agradar. Novamente Geraldo, pela obediência, sofre as penas do purgatório, querendo agradar aquele homem impossível, e vai se santificando. Mais uma vez volta para casa, tenta mais uma vez a alfaiataria, tentou uma segunda vez entrar como franciscano eremita, também não conseguiu. Até que finalmente, depois de tanto tempo, servindo a Deus nessas contrariedades, com 22 anos de idade, aparecem na pequena cidade de Geraldo Magela, que era uma vilazinha perdida na Campânia, que é aquela região de Nápoles, do reino de Nápoles, apareceram os missionários redentoristas. Quem eram os redentoristas? Os redentoristas eram uma congregação que tinha acabado de ser fundada por inspiração de uma religiosa, a Madre Celeste, e tinha à frente Santo Afonso Maria de Ligório. E a missão deles era ser missionários populares. No reino de Nápoles, ali no sul da Itália, tinha a grande cidade de Nápoles, que era grande mesmo,
maior do que Paris, maior do que Roma na época. Mas a região do reino era uma região desértica, de pequenas vilas, e ali não tinha padre, não tinha quem pregasse o evangelho. E eles então, os redentoristas iam nessas pequenas vilas, fazendo as missões, eles pregavam e ouviam confissão do povo, levando o povo a se confessar bem, levando o povo a se converter. Assim agiam os redentoristas. E São Geraldo Magela, vendo a missionariedade daqueles homens, quis ser igual. É evidente que a essa altura do campeonato, a mãe de Geraldo, que precisava dele para sustentar os filhos, ele já estava crescidinho, com 22 anos, já intuiu que o filho ia querer escapar para ser redentorista. Quando terminou o período de missões, a mãe de Geraldo trancou Geraldo no quarto de cima e ficou com a chave do quarto. Geraldo tenta abrir a porta, não consegue, tenta sair, não consegue. O que é que ele fez? Fez uma corda com os lençóis, desceu pela janela, não sem antes deixar um bilhete em cima da cama da mãe. Mamãe, me perdoe, eu vou para me fazer santo. O menino queria ser santo a qualquer custo e via que ele não teria outra oportunidade se ele não entrasse numa ordem religiosa. Escapou de casa dizendo: me perdoe, eu vou para me fazer santo. E santo ele foi, logo desde o início. Porque já estava santificado com tantas humilhações, tão unido a Jesus nas contrariedades, nas calúnias, nas injustiças, tudo suportado por amor a Ele, numa profunda obediência. O Cristo que se fez obediente até a morte, e morte numa cruz. E ele foi então atrás dos redentoristas. Os redentoristas primeiro olharam para aquele menino frágil: não, você não vem conosco. Ele continuou seguindo, insistentemente, cabeçudo também o menino, até que finalmente os redentoristas o aceitaram para um período de provação. E então o irmão Geraldo Magela foi admitido no noviciado. Um belo dia, o menino tinha uma vida mística, uma vida interior extraordinária. Um belo dia, o padre provincial está lá fora conversando com o mestre de noviços, enquanto os noviços no refeitório estavam almoçando. De repente, um tropel de noviços chega para o padre mestre e diz: padre, nós queremos almoçar. Mas o que está acontecendo? O irmão Geraldo. Lá vai o padre mestre no refeitório, e está o irmão Geraldo com uma jarra na mão, que estava servindo. Era ele o responsável por servir os noviços no refeitório. Estava ele com a jarra na mão, olhando para uma imagem de Jesus flagelado, levitando. E os meninos tinham feito de tudo, puxado a batina dele para ver se ele baixava, espetado ele com faca, e ele não acordava. Nesses êxtases, os santos só se acordam com a voz do superior, a voz da obediência. O mestre de noviços disse: irmão Geraldo. Ele baixa, diz: sim, mestre. Que atraso é este? Não sei, padre mestre, eu acho que eu estava com a cabeça nas nuvens. E assim, Geraldo, uma vez professo, foi mandado para acompanhar os missionários nas missões de evangelização, naquelas montanhas, os Apeninos,
na campanha, onde lugar isolado, um lugar da natureza muito bela, mas de vilinhas e muito pouco povoado, mas pequenas vilas perdidas no meio das montanhas. E ele, claro, ele não era o pregador, ele não era padre, ele era só irmão leigo. Ele ia lá como o criado dos padres, ele ia lá para suprir as necessidades dos padres que iam em missão. Mas com a santidade dele e o prodígio de virtude da graça do Espírito Santo, Geraldo Magela convertia mais gente pela graça da obediência e da virtude do que os próprios pregadores. No convívio com as pessoas vendo a virtude daquele irmão leigo, terminava as pessoas se convertendo. Um dia, os irmãos passando pelo meio daquelas montanhas, numa das estradinhas, uma coluna com uma bela imagem de Nossa Senhora. São Geraldo viu a imagem de Nossa Senhora e começou a ficar vermelho, começou a ficar arrebatado de amor pela Virgem Maria. Os irmãos já conheciam os êxtases dele, disse: calma, irmão Geraldo, calma, nós precisamos continuar a viagem, calma. São Geraldo pegou uma folha de papel, escreveu uma mensagem para Nossa Senhora e jogou no ar, como que para Nossa Senhora pegar a folha. Quando ele jogou no ar a mensagem, ele voou junto com a folha, em levitação, em êxtase de amor por Nossa Senhora. É evidente que o menino com esse grau de santidade foi ficando famoso. E onde eles os passavam, os redentoristas, uma fama de santidade tremenda. Até que a obediência levou São Geraldo Magela à cidade de Nápoles, que, como eu disse, era uma cidade bastante grande para os padrões daquela época. E São Geraldo Magela já entrou na cidade de Nápoles com a fama de santo. E Deus, como tem seus caminhos para santificar os seus santos e esconder os seus tesouros, Deus preparou para São Geraldo uma provação. Uma mulher caluniou São Geraldo, dizendo que ele tinha tentado alguma coisa com ela. E São Geraldo, prodigiosamente, configurado ao Cristo inocente, aceitou aquela calúnia e ficou quieto. Meses e meses se passaram, os superiores puniram São Geraldo. São Geraldo foi punido e ele, naquele castigo, meses e meses suportou silencioso aquela injúria, aquela calúnia, aquela injustiça. E aí, por prodígio divino, porque era Deus quem tinha preparado aquela calúnia, aquela, não o pecado, mas Deus na providência aproveita o pecado, Deus disse basta, deu a graça para o coração daquela mulher, ela se arrependeu e desmentiu toda a calúnia que tinha feito. Santo Afonso de Ligório então comentou que Geraldo é um santo, o santo da obediência configurado a Cristo, o Cristo obediente, caluniado, esquecido, maltratado. Prodígio, São Geraldo costureiro, alfaiate, estava com sua vida costurando a veste de Cristo, com a qual ele estava se vestindo, as virtudes de Cristo, o hábito
de Cristo com as suas virtudes. Mas o homem era prodigioso, e era prodigioso mesmo nos milagres. Ficou famoso um milagre de várias testemunhas, inúmeras testemunhas, num lugar da Baía de Nápoles, chamada Ponta de Pedra. Havia um grupo, a população estava lá, reunida na praia, porque uma das tantas tempestades marítimas se abateram sobre Nápoles, e o povo estava lá na praia olhando uns pobres pescadores que estavam lá com o seu navio, pequeno navio, barco, né? Sua embarcação, tentando remar e voltar para a praia, mas não conseguiam porque tal era a tempestade. Então já estavam lá sofrendo, e as mulheres convencidas que iam perder os maridos, todo mundo corre, faz alguma coisa, mas evidente, ninguém tinha os meios para ir lá resgatar esses pobres homens que estavam no meio do mar, com essa tempestade, aprisionados lá, que não conseguiam remar até a praia. Geraldo Magela chegou lá, perguntou o que estava acontecendo. Pobrezinhos, vão morrer lá no meio do mar, eles não conseguem ir lá. São Geraldo Magela fez o sinal da cruz e começou a caminhar sobre as águas, pegou a corda do barco e puxou até a praia. E isso não foi uma coisa assim, inventaram. Não, tinha uma multidão presente, que testemunhou no processo, e o próprio Geraldo, quando voltou para o convento, os redentoristas perguntaram: mas Geraldo, como é que você fez isso? E ele, com a maior naturalidade do mundo, disse: não, eu só puxei com 2 dedos. Então esse prodígio de amor por Cristo, agraciado com tantos milagres, fez com que também ele fosse o padroeiro das gestantes, das parturientes, das mulheres em trabalho de parto. Um dia ele esteve hospedado na casa de uma família, e uma jovenzinha, uma menininha, notou que ele tinha deixado um lenço para trás, e ele já estava no caminho. A menina veio correndo atrás dele com o lenço e disse: olha, irmão Geraldo, o senhor esqueceu o seu lenço. E ele disse: fique com ele, um dia você vai precisar. Quando São Geraldo já estava morto, já tinha morrido, com fama de santidade, essa menina, casada, ficou grávida e teve um parto muito difícil, e estava para morrer, ela e a criança. E ela se lembrou de São Geraldo e colocou o lenço de São Geraldo na barriga. E então, como um passe de mágica, mas não era mágica, era milagre mesmo, a criança nasceu da forma mais tranquila. Então São Geraldo Magela, esse irmão leigo, redentorista, prodigioso, viveu cerca de 30 anos somente aqui nessa terra, 5 dos quais como redentorista. Mas o seu amor a Jesus e a sua obediência fizeram com que ele fosse esse grande santo místico, extraordinário, com visões, êxtases, levitações, milagroso, taumaturgo, porque fazia grandes milagres, curas, etc, etc. Mas o grande segredo de Geraldo Magela era a obediência heróica. Ele obedecia em tudo os seus superiores, inclusive, por dom prodigioso, conseguia adivinhar a vontade do superior e já prevenir e fazer a vontade do superior antecipadamente. Em tudo destruir a própria vontade, e em tudo obedecer à vontade do superior,
por mais que ela fosse difícil, para esta obediência milagrosa, a obediência de Cristo, Cristo servo obediente até a morte na cruz, para essa obediência milagrosa, Deus preparou São Geraldo Magela desde a sua mais tenra infância, aguentando as injustiças do mestre alfaiate, as injustiças do bispo, do qual ele foi caseiro e criado, as injustiças dos religiosos que não aceitavam, das calúnias, as injustiças ou pedidos justos dos seus superiores aos quais ele atendia de forma heróica. Santo Afonso de Ligório disse claramente: São Geraldo é um santo, é um milagre da obediência. Então vamos pedir um pouco desse espírito de São Geraldo, para que nós saibamos transformar as contrariedades, as dores, as injustiças, as calúnias, tudo isso é um grande trampolim de amor para Deus. E que se nós, como Geraldo, não conseguirmos voar de amor em direção à imagem de Nossa Senhora, em direção ao Cristo flagelado, se nós não voarmos de amor, se nós não caminharmos sobre as águas como Geraldo Magela, pelo menos o nosso coração voe na direção da Virgem Santíssima, na direção de Cristo, para caminharmos sobre as águas da injustiça desse mundo e triunfarmos com o Cristo no céu. São Geraldo Magela, rogai por nós.